Daí, galerinha, bora lá se aventurar com a professora Ana Cristina? Hoje o nosso assunto é ar, composição do ar atmosférico. O objetivo nosso é abordar o planeta e enumerar os principais gases que compõem a atmosfera. Então, quero que vocês observem a primeira situação aqui e eu quero que vocês me digam o que você consegue identificar na imagem. Olha ali o sinalzinho que a professora colocou. Aqui nós queremos demonstrar para você que o ar que compõe a atmosfera, a camada que envolve a Terra, essa camada ajuda a manter o nosso planeta aquecido e protege dos raios ultravioletas. Então, a gravidade retém a superfície do nosso planeta e os gases atmosféricos. Sem atmosfera não existiria vida no planeta, gente. Vocês sabem disso? Porque a atmosfera filtra e absorve radiação e impede o choque dos corpos celestes, controla a temperatura, regulação térmica do planeta e também difunde a luz, conserva o oxigênio, o gás carbônico do planeta, energia que são importantes para os seres vivos, propagam o som e transporta também as substâncias pelo vento, exemplo, o pólen das plantas. E o que é ar? Para você, o que é ar? É o próximo assunto. Em algum lugar no céu. Como você acha que conseguiríamos voar o balão? Por causa do ar. Mas ele existe. Não é possível vê-lo? Tem coisa que existe e a gente não vê. Quais os fenômenos do seu dia a dia que pode mostrar a existência do ar? Pensa um pouquinho. Aqui queremos mostrar para você a existência do ar. Aqui temos duas figuras no qual o ar ocupa o espaço dentro da garrafa, impedindo o balão que seja inflado na primeira. E a garrafa perfurada, o ar escapa pelo furo, permitindo que o balão seja inflado. O ar é uma mistura de gases que forma a atmosfera do planeta Terra. Mas o que tem o ar? O ar é formado por gases, onde 78% é de gás nitrogênio, 21% é gás oxigênio e 1% gases nobres. Onde dentro dos gases nobres temos o gás carbônico, que é gases raros, e poeira atmosférica de 0,045%. Observe aqui que nós demonstramos a porcentagem ali em pizza e em barras para vocês. Então, no gráfico de barras, vai demonstrar para vocês que a letra A é nitrogênio, a letra B é oxigênio e a letra C são os outros gases. Agora nós vamos em seguida mostrar para vocês como é que se localizam os elementos na tabela periódica. Observe. Primeiro elemento a demonstrar, nitrogênio. Segundo elemento, oxigênio. Terceiro, o gás carbônico.
Depois, os gases. Então, gás nitrogênio é N2, gás oxigênio O2 e gás carbônico CO2. Os gases nobres não se combinam com as outras substâncias. Então, vamos representar as moléculas desses gases. Observe que preta para carbono, azul para nitrogênio, vermelho para oxigênio e branca para hidrogênio, onde usaremos bolinhas de isopor ou massinha para modelar. Então, aqui temos que o gás carbônico é CO2, o gás nitrogênio N2, oxigênio O2 e o vapor d'água é 2 de hidrogênio e oxigênio, usando bolinhas de isopor, massinha ou massinha de modelar, onde a preta é do carbono, azul do nitrogênio, vermelha para o oxigênio e branca para o hidrogênio. Também existe vapor de água em concentrações variáveis conforme a região e estação do ano, a umidade do ar. Então, aqui queremos mostrar para vocês o que acontece nos extremos da umidade relativa do ar. Quando temos o ar muito seco, ele está com 30% de umidade, e temos um ressecamento das vias aéreas respiratórias. No 60% de umidade, esse nível de umidade é recomendado pela OMS. 80%, daí nós temos um ar muito úmido. E o que acontece? Existe um aumento da proliferação de fungos e bactérias que não são favoráveis para o ser humano, assim causando doenças para nós. Então, a umidade relativa do ar é uma relação entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura. Agora, vamos expor para vocês um filme. E neste filme interestelar, o planeta Terra está acabando e o piloto da NASA parte para buscar os outros planetas. Com isso, dar uma chance de salvar a vida humana. E daí se pergunta, quais as características atmosféricas que teriam que apresentar em um planeta para a nossa sobrevivência? Pensa um pouquinho. Queremos aqui abordar objetivos de reconhecer a importância dos gases da atmosfera para os seres vivos. Então, o oxigênio e a combustão. Observa que para existir a combustão, o oxigênio, precisamos de calor juntamente com o oxigênio, então teremos o combustível e a reação química entre eles. Então, exemplos de combustíveis que vocês têm no dia a dia: a parafina e o pavio, que é a vela, o fogão, que é o gás de cozinha, o automóvel, que temos a gasolina e o álcool. Então, oxigênio é o O2, tá? E o que acontece? Oxigênio mais gasolina, teremos a energia, finalizando em gás carbônico mais água mais energia. Agora, iremos fazer uma observação sobre duas figuras, para falar sobre a respiração aeróbica. Observa que, na ilustração A, nós temos uma vela que ela não tá com fogo. Então, significa o quê? Que ali não tem oxigênio para queimar. Na B, nós temos um ratinho morto também, não tem oxigênio, por isso que ele está morto.
Bom, então, o que que acontece? Na célula, é necessário que entre pela respiração, a ventilação pulmonar, o oxigênio, que é o comburente. E a alimentação, temos através dela a glicose, que é o combustível, e assim formando energia e liberando água e dióxido de carbono pela respiração, através da ventilação pulmonar, que é composta por CO2. Qual é o objetivo da respiração? Nesse processo todo, o objetivo é de termos energia. E então, para conseguirmos movimentar-se e etc. Agora iremos falar sobre a respiração. A respiração aeróbica é o processo metabólico de gasto, ou seja, consumo de moléculas de glicose na presença de oxigênio para gerar energia às atividades vitais de nossos organismos vivos. Então, nós respiramos e liberamos o gás carbônico. Inspiramos oxigênio e eliminamos o gás carbônico. E também o vapor d'água. Bom, agora nós vamos demonstrar para vocês o que acontece, qual é a diferença se a gente colocar uma planta dentro do recipiente com um ratinho. Na letra A temos a vela que não consegue queimar. Na letra B o ratinho está morto. E na letra C temos ali uma plantinha, então ela fornece para o ratinho oxigênio, por isso que ele conseguiu sobreviver dentro do recipiente fechado. Agora demonstraremos para vocês o gás carbônico, que ele é composto por carbono e duas moléculas de oxigênio, que são o carbono é o preto e o oxigênio é o vermelho. O gás carbônico, CO2, também é conhecido por dióxido de carbono, que é formado por uma molécula de carbono e duas de oxigênio. A quantidade de CO2 na atmosfera é cerca de 0,03 menos 0,04%. O que acontece na atmosfera em se tratando de fotossíntese? Então, observa que as plantas, elas absorvem a água e pelas raízes e pelas folhas o gás carbônico. E juntamente com o sol, formará a glicose. Então, e vai liberar o oxigênio. Fotossíntese. Esse é o processo metabólico de produção de moléculas de glicose, moléculas de energia, com a participação da luz solar. As plantas, algas e algumas bactérias. Então, observa a fotossíntese, que é necessária energia da luz solar, onde trabalhará juntamente com a planta no processo químico, onde temos as plantas absorvendo pelas folhas o gás carbônico, pelas raízes a água, como havia dito, e assim transformando em glicose, que são C6H12O6, e liberando oxigênio. Você sabia que a floresta amazônica, apesar da sua grande importância de regulação térmica e hídrica, não é o pulmão do mundo? As algas marinhas são grandes responsáveis pelo oxigênio liberado do planeta. Observa que no planeta ali temos 80% de água
e 20% de algas. Agora, vamos demonstrar para vocês que a glicose mais o oxigênio vai resultar em CO2, H2O, que forma energia. E H2O com CO2 mais a luz resulta em glicose e oxigênio. Esse é o ciclo da fotossíntese. Então, respiração: oxigênio mais glicose resulta em gás carbônico mais água e energia. Fotossíntese é igual a gás carbônico mais água mais luz, que resulta em oxigênio e glicose. E assim temos um ciclo que vai sempre ocorrer essas transformações aí, gerando gás carbônico em algum momento e em outro momento oxigênio, e temos também a água, a glicose, todo nesse processo. Então, se carbono 6, hidrogênio 12, oxigênio 6, mais a oxigênio 2, observe o gás oxigênio. Respiração celular resulta em CO2, que libera gás carbônico, mais H2O, que é a água. E no segundo temos ali absorção do gás carbônico, mais a água. Teremos a fotossíntese com o sol, o calor, e vai resultar o C6H12O6 mais o oxigênio, ou seja, a energia da glicose que a gente precisa. Molécula de glicose concentra a energia necessária para que os organismos façam as suas atividades. E essa glicose é construída durante a fotossíntese, que inicia na luz do dia e termina à noite, assim liberando oxigênio em excesso para as plantas e para o ar. A glicose é consumida durante a respiração para que ocorra a liberação de energia. Nessa quebra de glicose ocorre a liberação de gás carbônico e a água. Então, resumindo para vocês, os seres fotossintetizantes produzem glicose e animais não. Observa que temos ali a respiração das plantas e a liberação da fotossíntese de oxigênio e gás carbônico. E a transpiração, pela transpiração, eliminamos a água. Então, na respiração, obtemos oxigênio e liberamos o gás carbônico. Observe o ciclo do oxigênio, onde a gente observa a troca ali do ozônio, oxigênio atmosférico. Daí temos ali as algas com oxigênio atmosférico e o oxigênio atmosférico, a respiração e decomposição. Abaixo aqui à esquerda temos a combustão, que aqui precisamos do oxigênio atmosférico, e também temos ali os animais, onde temos a respiração e decomposição. Então, observam que existe respiração, daí depois chegamos ao gás carbônico para as plantas, que fornece a fotossíntese. A fotossíntese libera o oxigênio
E daí ali temos a respiração e a decomposição, e também ali à direita vocês observem que temos a combustão, que é liberada o gás carbônico. Bom, aqui na ilustração aqui tá demonstrando para vocês também o carbono na forma de moléculas orgânicas de seres vivos, o carbono da terra, o petróleo, o carbono de combustíveis fósseis, carvão, e as algas microscópicas. Bom, em outra aula eu falei sobre os processos de energias, né? Então, eis aqui a demonstração de alguns elementos para esse processo. Ciclo carbônico. Então, aqui nós temos o nitrogênio, que é um gás encontrado na maior quantidade no ar, que é 78%. Algumas bactérias conseguem aproveitá-las no próprio ar, transformam o nitrogênio atmosférico em sais de nitrogênio que as plantas produzem, que podem utilizar. Você lembra das leguminosas e bactérias no solo, na adubação verde? Observe o nódulo. Observe essa figura. Bom, ciclo do nitrogênio. Então, aqui vocês estão vendo que aqui a maioria das situações da nossa vida existem ciclos. Então, aqui, olha só. Aqui está demonstrando que no ratinho nós temos bactérias. As bactérias, elas produzem, elas têm nitrogênio. As bactérias fixadoras, elas produzem amônia e os nitratos no solo, que são importantes para as plantas, que são proteínas e vegetais para os animais. Então, vamos falar um pouco dos gases nobres. Então, que são chamados de gases nobres porque existem em menor quantidade na atmosfera, porque não se misturam com outra substância. Então, vamos pensar um pouquinho. Gases nobres, os principais gases nobres são o hélio, o radônio, o argônio, o xenônio e o criptônio. Bom, os gases nobres são utilizados pelo homem em diversas atividades. Exemplo, o argônio, o xenônio e o criptônio são usados na fabricação de lâmpadas de vários tipos. Então, aqui um exemplo para vocês de gases nobres. Muito importante na nossa vida, por mais que não goste de saber sobre o assunto. Então, na fotossíntese, observa o que temos. Nós recebemos o gás carbônico, depois ocorre a respiração e, por decorrência, temos a combustão. Na fotossíntese, recebe-se o gás carbônico e libera oxigênio. Na respiração, recebe-se o oxigênio e libera o gás carbônico. E na combustão, se recebe-se o oxigênio e libera o gás carbônico. Vamos lembrar? Como conseguimos o acesso de nitrogênio no ar? Como as plantas se alimentam? Elas respiram? Tarefa para vocês. Acabou por hoje. Vou deixar vocês pensar no assunto. Beijinhos da prof.